Em entrevista ao programa Poder em Foco do SBT, exibida na madrugada desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que Lula não é cabo eleitoral para mais ninguém. Abro aspas. Quando eu andava pelo Brasil na pré-campanha, era recebido em aeroportos por milhares de pessoas. Agora, o Lula, nas suas poucas andanças, é criticado e vaiado. É o seguinte, ó. Qual é a minha tranquilidade? Se seria candidato à reeleição em 2022, Bolsonaro lembrou que durante a campanha de 2018 havia afirmado que não concorreria a um segundo mandato caso fosse aprovada uma reforma política no país. Abro aspas novamente. Como isso nós sabemos que não vai acontecer, se eu estiver bem, eu disputo. Quem não gostou dessa declaração sobre Lula foi Gleisi Hoffmann, aspas para a presidente do PT. Bolsonaro e Moro se esforçam em tentar desdenhar Lula, em dizer que ele é passado, carta fora do baralho. Mas o fato é que Lula livre mexeu com a conjuntura política, pautou a vida do povo, o que incomoda Paulo Guedes. Sabem com quem estão lidando, é só olhar as pesquisas. Esse é o diagnóstico da Gleisi, Augusto. Olha aqui, o problema do Lula é o seguinte, eu nunca vi um líder popular que não pode se apresentar para multidões que não sejam domadas, que não estejam domesticadas. O Lula, a última entrevista que ele deu para jornalistas independentes foi em 2005. Eu participei porque era uma entrevista que reuniu, era uma data, se não me engano, o Roda Viva estava completando 18 anos, era uma data redonda, ou a 1000ª entrevista, não me lembro. Mas ele reuniu os ex-apresentadores do Roda Viva e eu tinha apresentado no começo o programa, que depois eu voltei a apresentar. E eu me lembro direitinho porque nós chegamos e o Paulo Marcum, que estava lá comandando o programa, ele levou um livro para o Lula que estava em branco, porque era um livro das entrevistas do Roda Viva e ainda não estava impresso. E eu me lembro do comentário do Lula, quando ele abriu o livro, só tinha página em branco. Falei, livro assim que eu gosto. Sem piada. Sem piada, assim que eu gosto. Abriu. Pois bem, o Lula, foi a última vez que ele se submeteu a entrevistas, a perguntas que ele não tinha examinado antes. Que ele não tenha examinado antes. A partir daí é só entrevista para blog sujo, é jornalista de estimação, etc, etc. E não se expõe a aparições diante de multidões, repito, não domesticadas, desde 2007, quando ele foi vaiado na abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Nunca mais ele fez um discurso sem saber quem é que estaria presente. É filtrada a plateia. Isso é líder popular? Eu acho que líder popular sobrevive ao que eu chamo de teste do viaduto. Atravessa o viaduto do chá sem aviso, sem segurança e sozinho, vai de ponta a ponta para ver a reação da multidão. Vamos ver como é que vai ser a reação diante de um líder popular. Por definição, ele teria de ser aplaudido. Se o Roberto Carlos, o ídolo popular, passar, ele não consegue andar no viaduto do chá porque ele seria agarrado. O Lula talvez seja também por outros motivos. Fala, é isso. Olha, eu discordo do presidente Bolsonaro quando ele diz que o Lula não é mais cabo eleitoral de ninguém. Ele é. Ele é cabo eleitoral do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é um sintoma direto, concreto, absoluto, exatamente das basófias, dos desmandos, da corrupção, da sordidez do governo do PT, que se locupletou durante 13 anos, tanto quanto o Lula, quanto a sua pré-mandada lá, Dilma Rousseff, eventualmente. O Bolsonaro, você tinha um contraponto antes com o agora finado deputado, né, Jean Willis, e depois alçou-se exatamente ao contraponto em relação ao Lula. E fazer contraponto ao Lula é a coisa mais fácil do mundo. O homem voltou agora da prisão pior do que antes. Antes tivesse sido silenciado pela prisão. O homem estabelece fascismo onde não existe, fica querendo promover sublevação popular, destruição do governo, fazer o que o Chile faz. O que o Chile está fazendo é depredar instituições, matar pessoas, revirar carros na rua. É isso que o Lula quer. O Lula virou um personagem risonho, bizonho, caricato de si mesmo. E sempre que há um grupo, ainda há, infelizmente, um grupo completamente idiopatizado, hipnotizado pelo carisma do Lula, há aqueles, né, Augusto, que a gente conversou esses dias, aquelas pessoas que passaram uma vida inteira, 30, 40 anos, acreditando no ideal, como o nosso querido Chico Buarque. É difícil para uma pessoa
pessoa, depois de 30, 40 anos, perceber que o seu grande ídolo, ou que seus grandes ídolos, ou que seus princípios eram todos equivocados. E esse equívoco é muito personificado no PT e no Lula. Por isso, tanta gente, sobretudo tanta gente da mídia e nas universidades, ainda acredita nesse homem. E é a crença absoluta ideopata nesse homem que a maioria da população não consegue absorver. E aí, quando vê um contraponto, ainda que tenha seus exageros, como o Bolsonaro, e que está dando certo na economia, é lógico que o Lula se transforma num cabo eleitoral principal do Jair Messias Bolsonaro. E olha, antes de passar para vocês, só complementando as falas do presidente, foi bastante coisa que ele disse nessa entrevista. Bolsonaro voltou a falar também sobre o desejo de ter Sérgio Moro como vice nas eleições de 2022. E afirmou que o ministro da Justiça está em adaptação para virar político. Agora, disse ele, agora tem que perguntar para o Moro se ele quer. Ele sabe o que é política. O presidente também falou sobre qual avaliação fazia do seu primeiro ano de governo, abro aspas. Eu vou ser modesto, eu acho que 7. Se não fizemos mais é porque faltou talvez uma melhor articulação nossa com algum setor da sociedade, inexperiência de alguns ministros. E continuou, quem joga, quem entra em campo, são eles, os ministros. Eu sou técnico de time de futebol. Agora estamos perfeitamente afinados e creio que nós podemos pegar em 2020 uma nota 8. No Palácio da Alvorada, Bolsonaro chegou a dizer que Abraham Weintraub, precisa dar uma calibrada em seus discursos nas redes sociais, mas avaliou que o MEC melhorou com ele. Depois, Bolsonaro admitiu que algumas de suas declarações são mais controversas e acabam gerando grande repercussão e até instabilidade. Abro aspas. São forças de expressão. Devem ser evitadas? Devem. Sim, mas eu de vez em quando escorrego. Eu estava lá em Palmas e falei, se um ministro meu for pego em corrupção, eu boto no pau de arara. Eu usei uma força de expressão inadequada. Quer que eu faça o quê? Devo ser cassado por causa disso? Devo responder a um processo de impeachment por causa disso? Agora, se eu tivesse falado em carro-bomba, que é a especialidade da esquerda, eu poderia ter falado em carro-bomba. Foi aí o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Vai lá, Zé Maria. Pois essa entrevista foi boa porque traz ali um Jair Bolsonaro assim, muito aberto, ele não se recusa a responder às perguntas, e isso é importante até para que nós possamos entender a personalidade Bolsonaro. Ele disse que o Lula é carta fora do baralho, eu concordo plenamente com Adrilles, os dois se transformaram ali em codependentes, é o que eu chamava o PSDB e PT antigamente, agora é Bolsonaro, e isso é cientificamente comprovado, porque quando um cresce na pesquisa, o outro também. E o PT acabou transformando a sua bandeira, porque não existe mais, apenas em bandeira de adversário do Bolsonaro e pronto. Não faz absolutamente nenhuma defesa a não ser soltar bandidos da cadeia e ser adversário de Jair Bolsonaro. Então eu acho que há essa codependência e os dois devem ir para o segundo turno se continuar assim, e isso não é pouco. Isso não é pouca vitória, isso é muita coisa para os partidos políticos. Veja bem, se continuar assim, os dois vão eliminar ali uma grande possibilidade de vários candidatos. Sobre o Moro, essa ideia surgiu no Palácio do Planalto, né, e do articulador político do presidente, que é o general Luiz Eduardo, que é o ministro que cuida exatamente da articulação política. E isso colocou ali em dificuldade o grupo do vice-presidente Hamilton Mourão. Na entrevista que nós fizemos aqui no Pingos nos Is, o general Mourão foi muito claro, dizendo, olha, é muito cedo, se lá na frente houver a necessidade de uma composição política, é evidente que é uma decisão do presidente. Foi muito sóbrio o general, e é verdade. Duas coisas. A primeira verdade é que ele deverá ceder, porque quem define a chapa é o presidente. E a segunda verdade é que está muito cedo. Faltam 3 anos, mais de 3 anos, 3 anos e alguns dias, né? Então é muito cedo para falar em reeleição. Só que existe uma armadilha na reeleição brasileira. Na verdade, eu considero o mandato de presidente, governador e prefeito de 8 anos, com esta possibilidade de retirada no meio, né? De 4 em 4 anos. Mas o mandato, quem chega ao poder, já chega pensando na reeleição. Aí ficam enganados. Não, eu não vou, eu sou candidato a fazer um bom governo, esse palavrório, esse palavreado. E o Bolsonaro fala claramente, ele dizendo, eu era contra a eleição, sou contra a reeleição, se o Congresso tivesse aprovado uma reforma política, proibindo também deputados e senadores, e eu defendo o fim de reeleição para deputados e senadores. Isso não aconteceu, ele não tem compromisso com isso. E daqui a 3 anos, ou 2,5 pelo menos, né, daqui a mais 2 anos e meio, é que veremos se Bolsonaro terá ou não condições de ser reeleito. Isso depende de uma série de fatores. Por outro lado também, a nota eu achei um pouco modesta,
eu tenho a impressão, às vezes, de que existem dois Bolsonaros. Um Bolsonaro que dá entrevista na porta do Palácio e o governo formado pelo Bolsonaro e que dá certo. O país está andando, a economia está dando resultados positivos, na agricultura aí, o agronegócio está exportando, está gerando emprego. E, por outro lado, um ponto ali, Vitor, que ninguém prestou muita atenção e que eu considero o ponto principal. A reforma tributária, ele diz lá que será apenas para adequar. Essa é a ideia. Não é uma reforma tributária, é apenas uma simplificação e uma adequação do pagamento de impostos com as tecnologias, né? Gerar uma nota fiscal e imediatamente paga, sem aquela complicação de pagar impostos como é no Brasil, além, evidentemente, de ser muito caro. Mas não há espaço para redução de impostos e também não para aumentar. Então, é esta a ideia da entrevista do presidente Bolsonaro. Olha aqui, em primeiro lugar, eu acho que o tempo que falta, como lembrou o Zé Maria, para a eleição, pode mudar tudo. O que não vai mudar é o seguinte, o fator decisivo para mim vai ser o quadro econômico. E para a infelicidade do PT, que aposta no quanto pior melhor, as coisas estão melhorando, lentamente, mas de maneira consistente. Você tem a criação de 90 e tantos mil empregos com carteira assinada num mês como novembro, foi isso aí, né? Não me lembro. Isso, 93 mil em novembro. Exatamente. Vai passar de 1 milhão o total de empregos com carteira assinada no ano. É claro que num universo formado por 12 milhões de desempregados, isso parece pouco, mas é consistente, está aumentando. Você percebe que há mais otimismo. A indústria ainda só recontratou 50% dos demitidos no auge da crise, mas está recontratando. Isso está acontecendo. Durante o governo petista aumentavam os desempregados. Exatamente, era uma herança. Essa o Jair Bolsonaro herdou. Ele herdou esse universo de desempregados. Está melhorando, a indústria está contratando, as coisas estão. O consumo está aumentando, os juros baixaram, a inflação está sob controle. Então, é claro que o ano vai terminar melhor do que começou e 2020 vai ser melhor que 2019. Esse tipo de estado de ânimo é que decide o voto. Perfeito. Se isso continuar. Ponto. Aí o Bolsonaro vai poder dizer essa bobagem à vontade. As besteiras. O povo releva. Se não, aí não é só a imprensa que vai achar gravíssimo tudo que ele fala. Durar no pau de arara. Se você não entender que isso aí, ele até diz força de expressão, é uma imagem que você usa. Agora, meu Deus. Tá bom, não é a mais adequada, mas isso aí vira manchete, é uma bobagem. Gente, a gente tem que lembrar que o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito com crescimento zero de economia. O Lula foi eleito no auge do escândalo do Mensalão, com a ligeira recuperação econômica. O Bolsonaro... O mundo, né? O mundo em desenvolvimento, tudo favorável. O mundo em desenvolvimento, exatamente. No auge do escândalo do Mensalão, ainda por cima. O Bolsonaro foi eleito com um tripé simples. Combate à corrupção. Não há até então nenhuma denúncia frontal de corrupção ao núcleo do governo, envolvendo o governo 1º de janeiro, rigorosamente nenhuma. Segurança pública, 22% de redução de homicídios. Líderes do PCC isolados em presídios federais. Maior controle das fronteiras. O programa Em Frente Brasil, que incidiu numa parceria entre municípios, estados e o governo federal, que teve 44% de diminuição de estupros, latrocínios e homicídios nas 5 principais capitais do país. E a economia, que é uma promessa subliminar de qualquer tipo de governo, todos os índices melhorando. Para o Bolsonaro ser reeleito, simplesmente basta continuar aquilo que está. Para desespero da oposição, eu daria uma nota 7,5. O meio, justamente, são as basófias da oposição que criam um fascismo imaginário. Simplesmente numas bobagens que o Bolsonaro, eventualmente, imagens retóricas que ele diz. Ou seja, o governo está dando certo. Não é que ele tem tudo para dar certo. Está dando certo no principal escopo. E o principal pilar de um governo é a economia, é bem-estar econômico. É a satisfação com o bolso, a satisfação com o emprego, com o trabalho remunerado, com o melhor empreendedorismo. Tudo isso está acontecendo nesse governo para desespero dos garantistas da impunidade e dos oposicionistas meio malucos, meio esquizofrênicos como o Lula, que enxergam fascismo em todo canto, menos no próprio nariz.